começar a gravar daqui a pouquinho. Então, o tema de gamificação, ele me interessa bastante, faz tempo que eu estudo essa parte, né, junto com outras metodologias ativas, e um curso, uma pós-graduação que eu fiz na UFSCar, de Educação e Tecnologias, me ajudou bastante a pensar essa temática. Sobre o curso, né, a gente vai, né, trabalhar em 2 semanas, segundas e quartas, às 18 horas, a gente vai começar, e para ter o acesso ao certificado, vocês precisam de 75% de presença, o que vale, então, a pelo menos 3 aulas. Eu vou mandar aqui para vocês também pelo chat, então, já a listinha de presença. Vocês só tem que colocar o nome, por favor, e o e-mail de vocês. E, de preferência, o e-mail que vocês usaram para cadastrar na hora de fazer o sorteio do curso, que aí fica mais fácil depois para a presença. Tá? Eu mandei aqui no chat, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. E antes de começar a falar mesmo aí sobre gamificação e sobre os conceitos de jogos, eu só queria, só para conhecer um pouquinho mais de vocês, saber aqui se todos que estão aqui são professores. Podem levantar a mãozinha, assim, quem sim, ou escrever no chat, só para eu... Sim? Tá. E alguém aqui já conhece gamificação, já trabalhou com gamificação? Tá, designer instrucional, legal. E alguém já trabalhou com gamificação em sala de aula, ou conhece um pouquinho, tem alguma ideia do que seja? Nunca trabalhei, já ouvi falar um pouquinho. Tá. Os outros, acho que falaram, também não devem conhecer. Conheço um pouco. Kahoot ou do WordWall. Tá. Legal, então a gente vai Kahoot, Canva, certo. Tá, então primeiro que a gente vai conversar aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença, né, entre a aprendizagem baseada em jogos e a gamificação propriamente, né, que são aí coisas parecidas, coisas que as pessoas às vezes confundem. Quem tá com... Ah, o link tá pedindo... deixa eu ver aqui, só um minutinho. Quem tá com a mão levantada, tá querendo falar ou é só pela pergunta mesmo? Eu acho que tá dando certo aqui o formulário, pelo menos eu recebi aqui respostas, não sei, vocês estão conseguindo ou não? Não? Ainda não. Tá, bom, tudo bem, quem não conseguir, a gente dá um jeitinho até o final aqui. Deixa eu permitir aqui as pessoas. Então, não se preocupe, quem não conseguir assinar, a gente resolve aqui até o final. Bom, então, a gente estava aqui comentando, né, sobre a aprendizagem baseada em jogos. A aprendizagem baseada em jogos é onde a gamificação está inserida, né, que são diferentes.
os jogos, né, a gente tem vários estudos hoje, várias pessoas que se dedicam, como os jogos, eles trazem muitos benefícios na aprendizagem, né, porque eles ajudam a trabalhar a autonomia dos alunos, a resolução de problemas, a tomada de decisões, eles acabam trabalhando mais que habilidade, mais que conteúdos, né, eles trabalham várias habilidades. Então, a gente, né, se a gente for pensar aí nos jogos que a gente conhece, pensando em jogos de tabuleiro ou jogos eletrônicos, a gente pensa que, assim, quando a gente joga, a gente sempre tem que tomar decisões e resolver um problema, geralmente, né? Principalmente se a gente pensar em jogos aí, eletrônicos, né, jogos digitais, em videogame, a gente geralmente tem um objetivo, e a gente vai ter que solucionar uma série de problemas, né, para chegar àquele objetivo, né, nem que seja lá para o Mario salvar a Princesa Peach, então vai ter que salvar do Bowser, vai ter que vencer vários desafios. Então, esses problemas, aí pensar como esses problemas vão ser resolvidos, desenvolve, né, isso desenvolve várias habilidades, que são coisas que a gente pode pensar em como incorporar isso na educação, né, porque isso torna a aprendizagem assim, mais significativa para os alunos, né. O trabalho cooperativo é uma coisa que a gente também pode levar, porque assim, com os jogos a gente pode fazer esse trabalho cooperativo, né, então a gente pode trabalhar em grupos, hoje a gente tem vários jogos aí que trabalham online, que as pessoas jogam juntas, às vezes, né, dá para jogar junto, às vezes é uma espécie de competição, mas a gente também pode levar isso para a sala de aula. Autonomia, né, porque quando você tá jogando, você toma suas decisões, e se você leva isso para a sala de aula, não é aquela coisa que o professor dá tudo pronto, e o aluno só vai obedecendo, né, só segue as instruções que foram dadas ali, e obedece tem que desvendar as coisas por si próprio. No jogo acontece isso, você tem que ir aí, né, tomando suas decisões de forma mais autônoma. E o jogo, então, ele acaba ajudando a desenvolver isso. Assim como o pensamento estratégico, né? Então, o que eu vou fazer para chegar nisso? Quais são as etapas que devem ser seguidas, que podem ser seguidas? E uma habilidade que é bastante desenvolvida, né, quando a gente leva os jogos para a sala de aula, então, até quando a gente joga aí por lazer, é a empatia, que é uma habilidade que cada vez mais a gente precisa trabalhar em sala de aula, né. Então, por quê? Porque nos jogos a gente geralmente é apresentado aí para outras realidades, né, a gente tem personagens, tem uma vida distinta, né, tem a questão da fantasia, muitas vezes, então a gente, né, se coloca aí no lugar do outro, e aí isso vai fazendo com que a gente tenha essa possibilidade aí de ampliação, né, dos horizontes e de entender aí outros mundos. E aí isso, né, não só isso, mas aí a gente só por esse ponto a gente abre aí já muitas conexões com a literatura, né, que também, né, tem essa criação de outros mundos, outros personagens, de conhecer outras culturas também, tudo isso a gente já consegue fazer uma ligação, mas isso a gente vai ver mais adiante como que a gente pode trabalhar a literatura especificamente. Enfim, então, né, como tudo que eu disse agora, a gente pode pensar, então, que dependente de qual seja o objetivo, né, do jogo, isso, assim, a gente pode pensar, eu posso trabalhar seja matemática, seja português, seja inglês, seja em ciências, os jogos, né, aí, games, sempre que eu falar games, vou estar querendo dizer jogos digitais, jogos eletrônicos, né, mas também jogos físicos, eles promovem uma atividade ativa, uma aprendizagem ativa, né? Porque sempre tem uma interação, nem que a interação seja entre o jogo e o jogador, né? Mesmo que não haja interação entre outros jogadores, sempre tem a interação entre o jogo e o jogador. Então, só por isso já é uma coisa ativa, né? Uma aprendizagem ativa. Porque você faz alguma coisa, o jogo responde para você e você tem que ter outra resposta, né? Então, só isso, com a tomada de decisão, e aí o que o jogador vai fazer, ele tem que considerar múltiplos fatores, né? Então, ele tem que considerar a narrativa do jogo, o cenário, os objetivos, todas as experiências anteriores que ele tem, né? Então, seja da vida ou seja do jogo mesmo. Então, ele já jogou, ele já sabe que isso aconteceu quando ele fez isso, então ele
considera tudo isso. Então, tudo isso, todos esses aspectos são mobilizados, tornando essa aprendizagem mais ativa. Então, essa ideia, né, de você começar, você joga, aí você erra, tenta de novo, né, faz essas novas tentativas, cada tentativa você tem uma experiência diferente, né, e isso vai gerando novas aprendizagens e novas habilidades, né. Então, cada ação tem uma experiência diferente, leva a uma tentativa, e vai resultar em consequências também diferentes, né? Tanto no desenvolvimento de habilidades, quanto no andamento do jogo mesmo. Então, sempre vai ser uma aprendizagem ativa. E para a gente falar, né, de jogos e de gamificação, é importante, é legal que a gente conheça um pouco sobre os elementos dos jogos, né? Como eles são constituídos, quais são as partes aí que eles são formados. E aqui eu estou trazendo, né, a ideia dos elementos dos jogos do autor Shell, de 2011, e ele fala que os jogos, eles têm aí basicamente, né, são formados por 4 elementos, né, 4 elementos estruturantes. Para ele, o propósito do jogo digital é gerar uma experiência, né? Então, ele traz a ideia de experiência. Então, a primeira delas é a mecânica. A mecânica é o que diferencia o jogo de outra mídia. Então, a mecânica é assim, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Quais são as regras do jogo, né? Então, como os jogadores podem ou não alcançar o objetivo do jogo. Então, isso tem a ver com até desde que eu consigo pular tal distância no jogo, eu consigo morrer tantas vezes sem recomeçar o jogo do começo. Isso aí é mecânica, né? Então, assim, ou então eu consigo andar para frente, mas não para trás. Tudo isso é mecânica. Então, são as regras e assim, a definição do que eu posso ou não fazer. Além da mecânica, a gente tem a narrativa. E a narrativa é um elemento fundamental para os jogos e que a gente vai ver, né, para a gamificação. Porque a gamificação a gente vai usar esses elementos dos jogos. Então, a narrativa, ela é uma das principais responsáveis pela imersão, né? Que a gente se sente lá dentro do jogo. Então, o que é a narrativa, né? É basicamente a história, né? Então, a história do jogo. Então, isso aí que melhora a jogabilidade e cria a experiência, né? Então, assim, descreve como é que vai a sequência. Então, a gente hoje tem jogos, assim, digitais que tem as narrativas muito sofisticadas, né? Que não é aquela coisa de início, meio e fim, mas que já começa do fim. Tem jogos, inclusive, que a narrativa muda dependendo da sua decisão, né? Se o seu personagem toma tal decisão, a narrativa segue por um caminho, se você toma outra decisão, segue por outro caminho. Então, tudo isso é bem interessante para ser pensado em como a gente pode fazer em sala de aula. E a estética também, ela é bastante responsável pela ideia de imersão, pela experiência que se cria, porque a estética, ela é tudo que envolve a aparência, o som e todas as sensações, né? Então, tudo isso está bastante relacionado com a experiência, que é para tornar mais agradável. Então, a ideia de que, sei lá, então se o jogo se passa na Idade Média, então as imagens, né, o som, tudo isso é a estética que vai, né, ser responsável pela experiência ser mais agradável e mais verossímil também. Então, esses aspectos são importantes para a gente já ter em mente. E a tecnologia, que é o último aspecto está aí, é o material. Então, né, é o objeto que torna possível o jogo. Então, pode ser um papel, pode ser papel, lápis, ou pode ser internet, pode ser... Tem vários tipos de tecnologia, né, que a gente pode usar. E quando a gente vai criar um jogo ou uma atividade gamificada, é importante a gente ter em mente, né, porque a gente pode fazer uma gamificação que seja digital, mas também a gente pode fazer física. Então, a gente tem que pensar nisso, essa é uma decisão que a gente tem que tomar na hora de preparar a nossa atividade. Em relação aos jogos digitais,
né, o que a gente tem aí, que foi estabelecido pelo McGonigal em 2012, a gente tem aí que os componentes necessários ele colocou como, né, a meta, as regras, o feedback e a participação voluntária. Então, aí, como meta, a gente tem, então, qual é o objetivo? As regras são como que a gente chamou de mecânica lá. O feedback, então, é para indicar, assim, o quão perto os jogadores estão de atingir a meta, né? Para que eles saibam se eles estão errando, em que ponto eles estão errando. E é um elemento importante para que eles queiram continuar jogando, para a motivação deles, né? Então, se as regras estabelecem algumas limitações para que as metas sejam alcançadas, o feedback não, ele acaba ajudando a perceber onde ele pode melhorar e como que ele faz, como que ele pode continuar. E a participação voluntária é a aceitação livre das metas, das regras e do feedback pelos jogadores. Então, né, geralmente as pessoas, elas jogam porque elas têm vontade, né, porque elas querem, né, não, elas não são obrigadas. Inclusive, em sala de aula, às vezes acontece de alguém falar assim, eu não quero jogar, mas eu sou obrigada, né, e a gente geralmente não obriga ninguém a jogar, né, porque é para ser uma coisa prazerosa, né. Então, aí aqui, a aprendizagem baseada em jogos, ela é uma das metodologias ativas, né, que hoje a gente fala tanto sobre isso. E a gamificação é apenas uma dessas possibilidades. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode criar esses jogos digitais para ensinar habilidades específicas, né? Então, por exemplo, eu quero ensinar o pensamento sistêmico, ou então eu quero ensinar lógica, eu quero ensinar programação, não sei. Então, eu posso criar um jogo digital, né, ou até um jogo físico para ensinar isso. Outra possibilidade é usar os jogos digitais que já existem no próprio currículo, né? Pegar um jogo que existe e usar. Isso pode ser um pouco mais complicado, né? Assim, dependendo de onde a gente trabalha, em algumas escolas isso não seria possível, em outras já, né? Mas, por exemplo, em algumas faculdades, existem, né? Já foram usados, assim, alguns jogos comerciais foram usados, então, por exemplo, o Civilization para ensinar história, o CSI para falar de justiça forense, o SimCity para trabalhar engenharia civil, então tem várias opções, assim, né? Porque o que muitas pessoas, né, dizem é que muitos desses jogos, né, comerciais, eles têm alguns problemas relacionados à ética, cidadania, moralidade, tudo isso. Mas, né, como eu digo mais uma vez, dependendo de onde a gente trabalha, né, e qual é a abertura que a gente tem como professor, porque a gente sabe que muitas vezes, né, a gente não tem muita abertura, inclusive um jogo que tem alguma questão, né, que a gente identifica como algo que tem que ser corrigido e tem que ser trabalhado, né, alguma coisa que reflete da nossa sociedade, por exemplo, se a gente identifica alguns aspectos machistas em algum jogo, né, comercial, um trabalho interessante seria usar esse jogo também, pontuar aí, olha, aqui a gente tem esse problema, aqui, e fazer um debate, uma reflexão, né, mas, de novo, isso depende muito, né, de como funciona o trabalho na instituição que a gente está inserido. Mas a gente pode usar muito também esses jogos prontos para questionar, né, alguns valores e algumas coisas da nossa sociedade. E o que a gente, né, mais costuma fazer aí como professores dentro dessa área de aprendizagem baseada em jogos é a criação, né, dos jogos digitais para ensinar conteúdos específicos. Aí a gente cria então os jogos digitais ou não para ensinar, né, o que a gente quer ensinar. Então, por exemplo, eu estou ensinando acentuação para os meus alunos e aí eu quero criar um jogo para isso. Então, eu, como professora, vou e desenvolvo, né, sei lá, um jogo que pode ser um jogo de memória, um jogo de dominó, como eu quiser, para trabalhar aí
o assunto que eu esteja trabalhando, então, que pode ser orações subordinadas, né, ou algum tópico de língua estrangeira, alguma coisa, eu crio isso com um tópico específico, né, de língua que eu queira ensinar para os meus alunos. Então, eu posso aí pensar num jogo que existe, né, como o dominó, e aí eles podem juntar, né, as palavras de acordo com a sílaba tônica, eu sei, tem várias possibilidades. Aí isso a gente pode até pensar em fazer de uma forma digital, ou até fazer as pecinhas mesmo. E, por último, finalmente, chegamos à gamificação, né? E o que seria a gamificação, né? Muitas pessoas acabam confundindo e pensando que gamificar, né, fazer a gamificação, é o próprio jogo, né? Levar um jogo para a sala de aula. Mas, na verdade, né, quando o jogo ele é o próprio conteúdo, a gente não chama de gamificação, né? A gamificação mesmo é quando você usa um dos elementos, né, ou vários elementos dos jogos em uma situação que não é de jogo, uma situação de não jogo. Né? Então, por exemplo, né, se eu levo, então, esse jogo da memória para trabalhar alguma coisa lexical, para fazer um trabalho lexical em língua estrangeira, por exemplo, eu estou fazendo uma aprendizagem baseada em jogos, né? Porque estou usando o jogo em si mesmo, numa aula, para deixar a aula mais divertida, mais interativa, para motivar, né, os alunos. Mas o jogo, aí, nesse caso, ele é o conteúdo mesmo. Agora, se eu pego uma atividade, né, que eu estou vou fazer uma atividade, mas ela não tem nada a ver com game, né, com jogo eletrônico ou com jogo, e eu pego essa situação, que não tem nada a ver com o jogo, e trago elementos dos jogos para ela, aí eu estou gamificando. Então, por exemplo, né, eu quero trabalhar com a leitura de um conto. Eu vou trabalhar, então, o Cortázar, ou o Allan Poe, ou o Machado de Assis, que não sei, e eu quero fazer uma atividade gamificada. Então, eu trago um elemento dos games, né? Então, por exemplo, que a gente viu aqui, né? Eu posso pegar a mecânica, né? Fazer as regras, criar uma narrativa, trazer elementos estéticos, então, de som, de experiência, né? Ou então elementos visuais. Eu posso trazer esses elementos para essa leitura, para fazer uma atividade com a leitura do conto, e aí eu estou gamificando. Né? Então, não necessariamente eu vou fazer só um jogo que seja, por exemplo, um jogo sobre o conto, né? Mas a gente pode trabalhar, né, qualquer uma desses elementos aqui dos jogos, essas características, que a gente vai ver que tem muitos mais, e a gente cria. Então, geralmente, a gente consegue uma imersão, né, com a gamificação, se a gente cria uma narrativa. Então, a gente consegue, aí, trabalhando, por exemplo, literatura, criar uma história paralela com a história do conto que a gente está lendo, ou do romance, ou da crônica, do que seja, e aí a gente cria um ambiente imersivo. Então, né, então eu crio uma narrativa e aí com isso eu faço que a ideia, né, da gamificação é aumentar o interesse, né, aumentar a motivação, né, dos nossos alunos, dos jovens, mas também funciona com adultos, e fazer com que trazer um pouco, né, disso de que eles estão lá sempre no videogame, assim, né, e veem que eles estão lá sempre jogando horas e horas sem desgrudar os olhos da tela, e que eles tragam um pouco desse interesse que a gente vê aí, né, dos nossos alunos jovens, para a sala de aula, então, que eles tragam esse interesse, né. Então, né, na aprendizagem baseada em jogos, a mecânica do jogo e o conteúdo, eles são totalmente integrados, assim. O jogo é o conteúdo, mas a gamificação, ela usa elementos dos jogos em que eles não estavam presentes aí originalmente, para aumentar essa motivação e esse engajamento, né, para atingir os objetivos que a gente queira. Então, se a gente pensar a leitura de um conto, por exemplo, né, a princípio não tem nada de jogo aí, né? Então aí a gente vai tentar trazer alguns desses elementos para trazer para fazer a imersão, para fazer a aprendizagem mais significativa.
Tudo bem por enquanto? Alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, o termo gamificação, né, ele é do gamification, do inglês, e a primeira vez que ele foi usado já tem um tempo, assim, né, recente, mas pensando assim, ó, foi em 2002, só que ele só foi popularizado, assim, esse termo a partir da metade de 2010, né, e que aí, a partir de então, ele foi usado no âmbito educacional com mais frequência. E agora, assim, recentemente, nos últimos anos, as pesquisas, elas têm se intensificado mais, né, mas ainda não são muito numerosas, né. Apesar disso, a gente tem, assim, bastante pesquisa que mostra como os efeitos podem ser bastante benéficos, assim, para a aprendizagem. Então, como a gente comentou, né, o termo ele vem de game, e está relacionalmente associado aí o game a jogos digitais, eletrônicos, mas não se trata, né, de levar um game, um videogame para a sala de aula, e também não é só fazer uma distribuição de pontos e incentivos, alguma coisa assim, porque isso, na verdade, já é feito, né? Se a gente for pensar em ponto positivo, alguma coisa assim, isso já é feito pela escola, né? Há bastante tempo. A ideia mesmo, né, da gamificação é mediar as aulas aí usando dinâmicas e mecânicas, esses componentes dos jogos, para fazer alguma coisa mais que seja mais engajadora, assim, né? E a ideia de motivação, ela é muito importante, né, para o processo escolar, porque, assim, isso também já tem vários estudos, né, que mostra que para que haja um envolvimento significativo na aprendizagem, para que ela ocorra de uma maneira mais significativa, o aluno precisa estar motivado, né? E a gente tem dois tipos de motivação, né? A gente tem a motivação extrínseca, né, que a gente pode dar, então, tipo, uma recompensa. Então, sei lá, se você fizer aí a lição, você vai ganhar um ponto, né, vai ganhar uma nota, ou castigo, né, como vai ganhar uma ocorrência, alguma coisa assim, que sim, isso também acaba motivando, né, os alunos, a gente sabe. Mas tem a motivação intrínseca, e a gente nota, os estudos mostram que, na verdade, que as pessoas, assim, o que mais influencia o comportamento das pessoas, né? Elas se envolvem mesmo nas atividades por essa motivação intrínseca, né? Que geralmente está associada ao que? Ao desafio e à diversão. E a palavra diversão, ela está relacionada com o que é diferente, com o que é divergente, com o que nos tira do nosso lugar comum, né? A gente acha que às vezes não pensa, né, nesse significado, mas a ideia aqui, então, assim, é que não seja só divertido no tipo de, os alunos vão dar risada, mas que também que eles possam refletir, sair da posição, assim, do que eles estão acostumados, todo com que aquela situação com a qual eles estão acostumados todos os dias, mas que eles possam refletir sobre outros mundos, outras perspectivas, né? E fazer, assim, até uma reflexão sobre eles mesmos, sobre medos, ou sobre os próprios, né, os desejos, o que eles querem, e aí nesses jogos eles podem ser outras pessoas, mas a gente também pode pensar, né, em trazer aí, né, em instigar aí uma reflexão para a nossa própria sociedade, trazer alguns pontos, né, que a gente quer que fazer com que nossos alunos reflitam, e a gente pode fazer isso por meio da gamificação, por meio dos jogos, né, então, por isso que, né, a ideia da nossa conversa aqui, né, dessa aula, é que seja uma gamificação, assim, que traga reflexão também, né, que seja uma coisa, né, criativa, e que eles possam, então, aí, pensar de outras maneiras. E aí eu trouxe aqui uma citação da Paula Carolei, que eu gosto muito, ela estuda também a gamificação, ela é uma ótima pesquisadora, eu gosto muito dela, e que isso, né, que faz sair, essa ideia de que faz sair pelo nosso, que a gente sai do nosso mundo, né, quando a gente joga, quando a gente faz uma atividade gamificada, mas a gente tem um empecilho aí, né, que é aqui, ó, mas em geral isso nem é cogitado nos projetos educacionais. Muitas vezes se espera uma reação controlada, um caminho esperado,
algo que dê segurança ao aluno e ao professor, raramente se permitindo uma certa provocação para um caminho diferente, diverso e divertido. E aí, né, isso dá uma cutucada que é nos professores mesmo, né? E aí, por diversos motivos, né? Muitas vezes o que a gente quer é ter uma aula certinha, planejada, e que siga, né, um caminho aí mais ou menos previsível. E quando a gente faz uma atividade gamificada, quando a gente leva aí um jogo também, muitas vezes eles saem do nosso controle, assim, eles vão para o lado um pouco diferente do que a gente tinha pensado. E isso acaba assustando. Mas é normal, né? E com o tempo, conforme a gente vai aplicando, né, as atividades, elas vão dando mais certo. E também a gente vai conseguindo lidar aí com os imprevistos, né? E também ensinando os nossos alunos aí também a lidar com os imprevistos, porque é como a vida, né? A gente não consegue prever tudo. Mas é muito recompensador, assim, também, porque a gente sente que está funcionando, né? Mesmo que algumas coisas não saiam como previsto, a gente vê que está funcionando e que os alunos, eles se mostram aí mais engajados. Então, né, e aí, como eu disse, é legal a gente pensar nessa inserção aí de propostas gamificadas, porque ela abre para a gente abre a possibilidade para a gente pensar lugares assumidos, né? Então, eu posso pensar em outros papéis e pensar em papéis sociais diferentes dos nossos, né? Então, a gente traz aí uma reflexão também para os nossos alunos. Então, a gamificação, né, ela só tem vantagens, assim, do meu ponto de vista, eu sou bastante suspeita, né? Mas ela, então, ela ajuda a desenvolver habilidades nos nossos alunos, autonomia, ela traz a possibilidade de uma aprendizagem mais significativa, né, assim, que não seja só aquela memorização vazia, né, para prova ou para responder um questionário aí, uma ficha de leitura, permite uma reflexão mais completa. Então, retomando, né, a gamificação é o uso de jogos em situações de não jogos. Então, aí eu dei o exemplo aí do conto do Machado de Assis. Depois eu vou mostrar para vocês alguns exemplos mais práticos, porque pode estar um pouco vago, né? Como assim o uso de elementos de jogos em situação de não jogos? Ou então também em ensino de uma... eu quero trabalhar com uma questão cultural, né? Verbos transitivos diretos. Eu posso criar uma situação gamificada, ou mesmo para trabalhar elementos culturais, né? De línguas, a gente pode pensar em gamificar. E aí, vamos ver agora, então, quais são, que elementos, né? Vamos ver agora um pouco mais detalhadamente que elementos a gente pode usar para produzir nossas atividades gamificadas. E eu vou trazer agora, né, uma ideia aí do Paul G. Né? Ele é um estudioso e ele trouxe essa ideia de que a gente pode aprender muito com bons jogos, né? E pensando em jogos de videogame muito, né? A pesquisa dele mostra que a gente pode aprender com videogame, muita coisa que tem no videogame, né? Que é o que faz com que as pessoas fiquem lá imersas, bastante concentradas, a gente pode levar para a sala de aula. Então, ele trouxe aí esses aspectos. Ele é doutor em linguística, né? E ele tem esse artigo, né? Que é Bons Videogames, Boa Aprendizagem. E ele traz aí alguns princípios que há em bons jogos de videogame, né? Não em todos, ele fala que são os bons jogos. E o que pode trazer para a gente, né? O que a gente pode usar na sala de aula, né? Dentro e também fora da escola. Como que a gente pode fazer a aprendizagem para ser mais parecida com os games, no sentido de usar, assim, esses princípios de aprendizagem para fazer, assim, como que a gente pode tornar a sala de aula de uma forma mais interativa, estratégica e reflexiva. Então, esses elementos que ele elenca são esses elementos que fazem os jogadores ficarem aí a tarde toda, né, imersos, querendo vencer todos os desafios, né,
E é isso que a gente quer com os nossos alunos, né? Que eles queiram fazer as atividades, que eles queiram aprender e que eles façam isso de maneira prazerosa, né? Bem motivados. Eu não sei se algum de vocês aí joga videogame, mas com certeza tem, né, filhos, sobrinhos e alunos que jogam, então vocês sabem que eles passam bastante tempo, né, com esses videogames. Então, para isso, a gente vai voltar lá naqueles mecanismos que a gente viu, né? Então, as regras, o objetivo bem definido, o feedback imediato, a gente pode usar recompensas, rankings, cooperação, avatares, tudo isso. Mas o que a gente traz aqui? O princípio de identidade que o Paul D traz consiste no seguinte, né? Quando os jogadores começam a jogar, eles se comprometem com um novo mundo. Então, eles assumem a identidade que o jogo apresenta lá. Então, né, por exemplo, se eles começam a jogar algum jogo ali do Zelda, eles assumem lá a personalidade do Link, então eles vão ser lá, eles vão estar lá no meio do mato, eles vão caçar, eles vão fazer todas as coisas que eles têm que fazer, eles assumem lá, enquanto eles estão jogando, eles assumem a nova identidade. E com isso, a gente pode, pensando nisso para a sala de aula, a gente pode criar, né, diversos personagens para a gente trazer representatividade, né? Então, a gente pode pensar em minorias que a gente quer representar. Então, a gente pode, por exemplo, pensar em criar atividades gamificadas que representem indígenas, por exemplo, ou, por exemplo, se a gente trabalha aí com língua espanhola, a gente quer trabalhar, não sei, com Argentina ou com Chile, a gente pode criar um personagem dessa cultura, né, um personagem argentino, um personagem chileno, tem muitas possibilidades, né, inclusive se a gente for fazer uma gamificação, uma atividade gamificada de um livro literário, a gente pode pensar, né, no personagem, né, então vamos trabalhar, né, o Machado de Assis, então uma das personagens vai ser a Capitu, não sei, a gente pode, né, pensar como fazer os nossos alunos se identificarem aí, assumirem essa identidade e criar essa imersão. A interatividade é muito importante, né? Então, como a gente comentou ali no começo, nada acontece nos jogos até que o jogador tome uma decisão, ele precisa agir. Então, nem que a interação seja somente entre o jogo e o jogador, existe essa interação. Então, o jogador toma uma decisão e o jogo ele responde, ele dá um feedback, né? Assim, então tá, você fez a coisa certa, você avança, senão você morre e aí você volta para aquele ponto, ou não, ou então você perde um pouco de força. Mas todo ato tem uma consequência, então ele é sempre interativo, né? E fora que também dá para ter essa interação entre jogadores, né? Com vários jogadores. A produção. Isso aqui é fundamental, né, para a gente pensar em sala de aula, né? A gente sempre fala que a gente quer que nossos alunos não sejam meros receptores, mas que eles sejam produtores também. Isso a gente pode pensar aí nos jogos, né? Os jogadores, eles são sempre produtores. Eles não são apenas consumidores. Então, a gente fala que o tipo de quando os alunos estão jogando, quando os jogadores, né, quando os alunos, enfim, quando qualquer pessoa está jogando, eles não estão, assim, sendo passivos, né, assim, diferente, por exemplo, de ver TV, né, quando eles estão só lá vendo TV e estão só consumindo, mas eles não, eles estão o tempo todo interagindo, então eles estão, é como se eles são escritores também e não apenas leitores, mesmo nos níveis, assim, mais simples, né, eles co-desenham, né, o jogo, pelas ações. Então, né, as decisões que eles tomam, as ações que eles fazem, eles vão produzindo ali, né, o jogo, porque eles têm que o tempo todo tomar decisões e fazer ações, senão o jogo não acontece, né. E também hoje, né, assim, cada vez mais a gente tem esses jogos que as decisões mudam, né, o rumo do jogo, o fim do jogo, então
Ou então também tem jogos que você pode determinar, né, a ordem das fases, ou então nem tem fases, né, esses de mundo aberto. Então, tudo isso são coisas para a gente pensar quando a gente for pensar na criação das nossas atividades, como que a gente pode pensar, né? Então, assim, eles vão poder seguir por caminhos diferentes, a decisão que eles vão tomar vai criar novos cenários, como é que vai ser, né? Então, dá para a gente pensar em várias coisas. Mas é importante que quando a gente criar essas atividades gamificadas, os alunos eles vão produzir. Então, não vai ser uma coisa que eles vão estar fazendo passivamente, né? Então, não vai ser uma coisa como só estão copiando da lousa, ou então só estão mecanicamente preenchendo lacunas. Eles vão ter que fazer mais que isso numa atividade gamificada, né? Outro aspecto importante, né, que foi elencado pelo Di, é a minimização dos riscos, que é uma coisa que a gente não vê na escola. Então, se a gente parar para pensar, né, os bons jogos aí de videogame, eles reduzem as consequências das falhas do jogador. Então, por exemplo, quando eles erram, geralmente tem um checkpoint, né, que é um lugar que o jogo salva, e se você errar, você não começa tudo de novo, né, assim, você pode voltar do último ponto que você parou, algum ponto. Geralmente tem isso como forma de incentivar que os jogadores continuem. Lógico que tem uns que vocês voltam tudo, e aí eles se sentem super desafiados, enfim. Mas a ideia é que os jogadores sejam encorajados a correr os riscos. Então, que eles consigam explorar, tentar coisas novas, né? E isso é muito diferente do que ocorre nas escolas, né? Porque na maioria das vezes os alunos eles têm muito medo de errar, né? É como se errar fosse uma coisa que não fizesse parte da aprendizagem. E muitas vezes isso é reforçado aí pela própria escola, né? Porque assim, qualquer coisa errada perde ponto. Na prova, a prova ela é baseada nos erros, então os erros eles tiram ponto também, né? Então, assim, tudo tudo feito para que eles não errem, né? Então, uma coisa legal que a gente tem que pensar em fazer é reforçar que o erro faz parte da aprendizagem, né? E tentar mostrar isso na prática. E quando a gente for pensar numa atividade gamificada, a gente tem que pensar assim, e aí, quando eles errarem, como que eles vão fazer, né? Para continuar estimuladas e não perder aí a vontade de continuar, né? Porque também, quando eles percebem que só estão errando e não conseguem, eles perdem a vontade, né? E aí isso tem a ver aqui com esse próximo princípio, que é a de frustração prazerosa. Que é isso, né? A gente tem que apresentar para os alunos uma, uma manutenção do desafio. O desafio ele tem que ser o jogador, o aluno, ele tem que perceber a atividade, né, o jogo como algo desafiante, algo desafiador, mas que seja possível de ser realizado, né, que não o faça desistir. Então, assim, é assim, uma coisa, né, que a gente tem que manejar, porque se ele perceber como uma coisa impossível, ele vai desistir. Se for muito fácil, também ele não vai ficar interessado, não vai querer, né, não vai prender a atenção dele. Então, a gente tem que, né, tentar. E esse é um dilema que a gente enfrenta aí quase sempre, né, na sala de aula, porque muitas vezes a matéria aí é muito fácil para alguns estudantes e muito difícil para os outros, né? Então, até na mesma turma, né, a gente tem que tentar lidar com isso. Quando a gente cria as atividades gamificadas, o legal é que, assim, eles não precisam estar no mesmo ponto. Então, assim, o aluno que já tem mais facilidade, ele já pode estar em outro ponto, ou então quando a gente faz em grupo, que também é bem bacana, eles vão se ajudando. Então, o que tem mais facilidade, ele ajuda o que tem mais dificuldade, a gente reúne os alunos com diferentes habilidades, e isso vai avançando bem, né? Eles conseguem aí ir se ajudando e até desenvolvendo aí essas habilidades nas quais, assim, que eles têm mais, que eles têm mais dificuldade. E por tudo isso aí que eu comentei, vem o princípio de agência, né? Que é também muito importante, assim. Graças a todos esses princípios anteriores, os jogadores dos games, eles têm uma sensação real de agência e de controle. Eles veem, assim, um sentido no que eles estão fazendo. Eles sentem que, assim, o que eu faço tem importância. Eu fiz
eu fiz essa coisa, aí eu apertei aqui, eu pulei aqui, eu cheguei nesse lugar, e isso tá me levando para aquilo. Então, assim, eles veem conexões no que eles estão fazendo, e eles sentem, assim, que estão no controle, porque, assim, né, sou eu que estou fazendo o jogo. Isso é muito raro que aconteça na escola, né? Geralmente os alunos, eles não sabem por que eles estão aprendendo, qual é o objetivo, e eles não sentem que eles estão fazendo alguma coisa que vai levar a outra. Então, assim, falta essa conexão, né? Muitas vezes. Então, o que o Di, né, ele traz aí pra gente, esse questionamento, é como que a gente pode pensar em tudo isso, né, em todos esses aspectos, para levar para a sala de aula alguma coisa que seja mais significativa, mais prazerosa aí para eles. Então, se a gente pensar na gamificação, realizar alguma coisa, né, pautada na gamificação, seria, então, usar esses elementos aí, né, todos que a gente comentou, né, que são alguns, na verdade tem mais, que fazem de um jogo bem sucedido, né, na sala de aula. E aí, para isso, né, dar certo, a gente pode levar em consideração, a gente pode se valer de vários elementos aqui, né? Então, a gente pode criar aí as recompensas, né? Então, o que pode ser de recompensa? Então, pode ser, assim, um prêmio que você vai dar no final. E esse prêmio aí é muito variável. Você pode, desde fazer, assim, uma medalhazinha de papel, um certificado, um troféuzinho de coisas recicláveis, como até uma coisinha de papel mesmo, ou como, não sei, dar bala, ou até negociar pontos mesmo, assim, sabe? Tipo, não sei, isso depende muito de como é o seu trabalho, né? De como é a escola, de como é a relação com o professor, ou, né? Então, sei lá, o grupo que ganhar pode escolher uma música para ouvir no fim da aula, não sei, isso depende muito, né, dos próprios combinados. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. A gamificação tem mais a ver com a didática do que com o conteúdo em si? Isso mesmo. É como a gente trabalha esses elementos dos jogos, né, que são, então, tudo isso que a gente viu, a agência, a interação, né, ter esse feedback que os alunos, eles sabem quando estão errando, esse desafio, tudo isso, como a gente incorpora isso na nossa atividade. E aí eu posso trabalhar com qualquer conteúdo, né, assim, a princípio, né? Então, eu posso trabalhar isso nas diversas disciplinas, né? Por isso que a gamificação ela pode ser usada, né, não só em língua, literatura, mas ela é bastante usada, por exemplo, em ciências, né? Eu vejo bastante estudo em ciências, essas coisas, mas dá para usar em história, em matemática, em qualquer disciplina. E pensando aí em línguas, né? Então, por exemplo, se você quiser trabalhar o present perfect, né? Não sei, do inglês, você pode fazer um trabalho com isso. Então, se você quiser trabalhar algum aspecto cultural aí, não sei, dos Estados Unidos, da Inglaterra, ou da Austrália, ou pensando na língua espanhola, né, na língua francesa, algum aspecto também você consegue pensar como que você vai fazer. Então, eu sempre recomendo pensar primeiro na narrativa, criar uma história, né, então, sei lá, que seja uma história de detetive, que os alunos vão ser os detetives. Então, aí você cria toda uma atmosfera de detetive. É que, assim, você sempre tem que considerar o conteúdo e seu objetivo, porque a partir daí você vai pensar que ferramentas você pode usar, que elementos você pode usar. Então, você tem que sempre considerar o seu objetivo, né? Então, o meu objetivo didático é trabalhar isso. E eu quero, né, que eles saiam da aula sabendo mais sobre tal verbo, ou tal modo verbal, ou então sobre a cultura boliviana, ou sobre, não sei, Guia de Muertos, alguma coisa assim, né, que você queira trabalhar, ou sobre a obra tal, né, quero trabalhar memórias póstumas com os meus alunos. Então, você tem que ter o seu conteúdo, né, você tem que ter delimitado aí o seu conteúdo, para a partir disso, né, você consegue delimitar que estratégias, né, que elementos dos jogos você pode incorporar para criar essa atividade
sua atividade gamificada. Era essa a sua pergunta, Ludmila? Entendeu? Eu acho que quando a gente tiver aqui alguns exemplos, eu acho que vai ficar mais claro. Deixa eu... Eu vou terminar de explicar isso aqui e eu vou mostrar um exemplo para vocês, para a gente ter uma ideia de como que pode ser feito na prática. Então, a gente pode, né, então, colocar diversas recompensas, né, então, o grupo que ganhar vai, não sei, aí depende, né, então vai poder escolher a música no fim da aula, vai ganhar bala, vai ganhar um ponto a mais, ou vai ganhar um troféuzinho feito de material reciclável, não sei. Aí isso pode ser, pode usar a criatividade, né. E assim, eles gostam de qualquer coisa, assim, só de ter a sensação de que eles ganharam, né, eles gostam. Então, aí a gente pode pensar no ranking, né, mas quando a gente faz ranking, a gente tem que tomar cuidado, né, para que isso não cause uma sensação desconfortável e que esse não se torne o objetivo, né, principal. Principalmente quando é uma atividade individual, né. Ainda mostrar as primeiras posições, até pode ser, mas, assim, mostrar os últimos lugares, isso geralmente gera um desconforto, né. Mas, assim, quando é, por exemplo, de trabalho em grupo, eu gosto bastante eu gosto de fazer atividades gamificadas em grupo, porque o grupo se ajuda entre si, então tem a cooperação, e aí tem o grupo ganhador, né. Então, um ganha e tudo bem, e os outros eles, são todos, assim, os que não ficaram em primeiro lugar, mas não tem, assim, o, né, perdedor e tudo. Se bem que, assim, também é uma coisa que a gente tem que ensinar a lidar com perdas, né, assim, porque eles têm que aprender a perder, eles têm que saber que eles não sempre vão ganhar, e tem que criar essa possibilidade aí de frustração. É só tomar cuidado para não ser alguma coisa, assim, que seja muito exposta, né, assim, quando é tipo um ranking, tem lá, né, 50 alunos, e aí mostra quem é o último, aí fica um pouquinho, às vezes é chato. A trabalhar com avatares, eles gostam bastante, né, de pensar personagens, então, assim, quando a gente cria uma atividade e dá a possibilidade deles escolherem o personagem, né. Então, por exemplo, se a gente for pensar em literatura, né, eu falei do Dom Casmurro, então, por exemplo, sei lá, um grupo vai ser a Capitu, outro vai ser o Bentinho, né, e aí cada um vai ser um personagem, e aí até para isso a gente criar os avatares. Eles mesmos podem construir os avatares, né, eles conhecem aí ferramentas melhores que a gente para isso, eles gostam bastante. A gente pode pensar em medalhas também para entregar, né, medalhas que podem ser virtuais ou feitas de papel, de cartolina, alguma coisa assim. Também eles gostam. E uma coisa legal que é para a gente pensar nisso, é para a gente criar missões ou níveis, né. Então, se a gente pensa em videogame, né, em fases, né, se a gente tem, assim, a primeira missão é essa, ou o primeiro nível é esse, e aí conforme eles vão avançando, eles como se eles fossem desbloqueando as outras fases, né, então a gente vai aí por etapas. E aí, né, cada grupo pode ter o seu próprio ritmo, né, então como a gente pensa numa aprendizagem mais personalizada, né, então se alguém tem mais facilidade, pode ir avançando, aí se alguém tem mais dificuldade, né, pode ir um pouquinho mais devagar, enfim. Aí dá para a gente trabalhar com cartas, né, tem alguns estudos de gamificação com RPG também, que são bem bacanas. E a narrativa é uma parte fundamental, então é você criar uma história para criar essa imersão aí dos alunos. Antes de eu falar da imersão, eu vou mostrar aqui, eu vou mostrar uma atividade gamificada, para vocês terem uma ideia. Aqui são várias ferramentas que a gente pode usar para fazer a gamificação, mas eu vou pegar aqui uma já pronta, acho que só para...
quando a gente pensa em fazer uma atividade gamificada, algumas ideias que a gente pode pensar assim, a gente pode criar, então, algumas fases, assim, com diversos desafios, ou a gente pode criar, por exemplo, também aqui os escape rooms, não sei se vocês conhecem, os escape rooms são como jogos de fuga, que tem em São Paulo, eles se popularizaram há alguns anos, né? Então, é quando você tem o propósito de fugir de uma sala, de escapar dessa sala, e para isso você tem que cumprir diversos desafios. Aí, geralmente, tem as salas temáticas, né? Tem algum tema. Então, teve um, por exemplo, né? Teve um assassinato, e aí você tem que ir desvendando os mistérios para resolver lá a situação, e aí você consegue escapar da sala. Nos últimos anos, esse escape, ele foi transposto para a sala de aula, e assim, eles foram levados, esses desafios, né, foram levados, aí dá para a gente fazer de forma virtual ou de forma física, levando os desafios. Então, que desafios que podem ser? Como quebra-cabeça, enigmas, tudo isso para engajar os alunos, né, que trazem os desafios, e aí eles têm que ir cumprindo esses desafios para escapar da sala ou para abrir um cofre, alguma coisa assim. Então, ó, antes de eu voltar aí para a teoria, eu só vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, um esboço de um escape room que foi feito a partir do conto A Cartomante, do Machado de Assis. Não sei se vocês estão lembrados desse conto, mas é um conto que deixa eu aceitar aqui. É um conto que, por si só, ele já traz todo um suspense. E só isso já dá para a gente fazer um engajamento mais legal com os alunos, né? Porque esse conto, né, ele traz aí a história, né, tem uma traição, né, e tem todo, depois tem né, a cena, a morte lá no final e tudo. Então, a gente pode pensar em fazer, né, essa atividade gamificada aí para os alunos. Como que a gente poderia fazer, né? A gente pode pensar, então, falar assim, primeiro a gente contextualiza a história, né, fala assim, pessoal, vamos ler um conto que é maravilhoso, vocês vão amar, né, tentando já despertar aí o interesse deles, né, de alguma forma. E assim, é sempre legal a gente pensar em coisas que tenham a ver com a realidade deles, né, então, aí dependendo da idade, né, se a gente estiver trabalhando aí com adolescentes, né, a gente pode pensar em falar aí que é uma história de amor, né, de traição, que são coisas assim, né, que eles gostam, né, que eles têm interesse. Então, eu falo assim, olha, tá vendo, Machado de Assis não é aí tão longe do que vocês pensam, né, não... Tem aí também as histórias de romance, né, do amigo que fica com a mulher do outro, né, então que tem essa traição, e aí tentar, né, tentar trazer essa semelhança da vida para eles, né? Para pensar que não é uma coisa assim tão distante. Mas então, aí, assim, trazer essas perguntas para eles. O que você faria, né? Se seu melhor amigo te traísse e a sua namorada, eles te traíssem. Então, aí eles já podem pensar aí na história. E aí a gente pode propor, então, aqui. Né? A gente pode pensar assim, ó. O que você faria se o seu melhor amigo de infância e seu amor te traíssem, né? Que é o que acontece aí no conto. Então, aí a gente vai propor a narrativa para eles. A gente está criando a narrativa da nossa... Aqui a gente está pensando numa atividade gamificada a partir de um conto literário. Então, a narrativa vai ser assim para eles. A gente vai propor a narrativa junto com o desafio. Então, você foi contratado como detetive para investigar um caso de adultério e assassinato.
Para resolvê-lo, você deve tomar conhecimento de todas as pessoas envolvidas e de todos os fatos. Está preparado? Então, a gente criou aí uma narrativa, aqui é uma narrativa simples, né? Então, assim, eles são os detetives e eles vão investigar o adultério, aí, o assassinato, que é a questão da cartomante. Então, aqui, né, isso aí a gente pode ver. A gente tem a questão estética, né? A gente tem aqui as imagens, né? Também, ó, que tem a lupinha de detetive, né? Antes também ali, né, no comecinho, deixa eu voltar. Também a gente tinha, né, uma coisa que já traz, né, ó, tem aqui, ó, as imagens aqui que remetem ao conto, né, da cartomante, aqui, ó, já pensando, né, no século XIX, aqui tem a cartomante, tem a lupinha, então tudo isso já, ó, as pegadas aqui, né, pensando no detetive, tudo isso já é a parte estética, né, que traz essa ambientação, que desperta curiosidade. Aí depois, então, a gente traz essa narrativa, né, assim, a gente já traz, assim, aqui a gente traz, tenta puxar aí para o mundo, né, ó, Machado de Assis não está tão distante, ó, podia acontecer com você, né, seu melhor amigo e tal. E aí a gente traz aqui a história. Então, ó, eles vão ser detetives, eles têm que investigar aí, ó, esse caso de adultério, e eles têm que, ó, conhecer todas as pessoas envolvidas. E aí, ó, por exemplo, aí a gente tem aqui aquela questão dos personagens, que a gente falou de identidade. Então, a gente tem a Rita, Vilelo, Camila, Cartomante, que são os personagens, né? Então, aí aqui, ó, a gente tem a primeira missão. Deixa eu só aceitar aqui alguém que chegou. Então, aí aqui seria a primeira missão, né, o primeiro desafio deles, né, que seria, eles têm aqui, ó, esses são os personagens envolvidos na história, esse aqui é o depoimento, né, aí fala um pouquinho sobre os personagens, então eles têm que retomar a história, né, isso, ele já tem que ter lido o conto, né, isso aqui seria um trabalho sobre o conto, e aqui eles têm que organizar os papéis associando as pessoas às suas características. Então, a gente vai fazer um trabalho com as personagens. E aí, aqui tem embedado uma ferramenta, né, que a gente usou a plataforma Genially, que a gente vai comentar depois, e aqui o WordWall, e aí a gente vai relacionar, né, aí aqui a pessoa, né, o aluno coloca o nome para a gente, né, depois também dá para fazer, ter um controle aí, eu ponho o nome do grupo, né, de repente a pessoa pode... eu não estou compartilhando, né, aqui, ó. Aqui a pessoa coloca, então vamos supor que é em grupo 3. Aí a pessoa vai ter aí aqui é o jogo em si, né, aqui a pessoa vai ter que fazer o joguinho para cumprir, que é um desafio dessa atividade gamificada. Então ele tem que relacionar os personagens do conto às características. Aqui jogando, né? Ó, mulher cuja fala conduz ao homicídio. Então, eles têm que levar o bonequinho sem ser atingido aqui pelos monstrinhos, né? Eles têm que ir levando aqui. Então, esse aqui é um exemplo, né, de um dos desafios que eles teriam que fazer. Então, a gente tem um jogo, né, que é dentro da atividade gamificada. Aí, quando eles terminam esse, a gente poderia ver aqui, por exemplo, outra atividade. Então, aí, ó, por exemplo, então aqui seria como se fosse a segunda fase, né? Deixa eu ver se eu compartilho. Seria a segunda fase. Então, né, eles teriam que completar a primeira para ir para a segunda. Então, será verdade? Aqui eles seriam as impressões sobre os personagens. E aí, no final, eles recebem um código secreto. Então, o tempo todo eles vão ter desafios que eles vão ter que cumprir. E principalmente quando é sobre literatura, eu gosto de colocar coisas que eles têm que refletir, colocar a opinião deles e escrever. Então, aí a gente pode usar isso, depois a gente vai ver nas próximas aulas, que ferramentas a gente pode usar, né, para eles escreverem. Aí que tem o Padlet, o próprio Google Formulários, né, e tal. E aí depois eles poderiam ir para a próxima fase. Então, ó, aí, ó, aqui de novo, elemento estético, né, assim, uma foto com um suspeito. Você percebeu que há muitas coisas envolvidas nessa história. Encontre aqui os principais temas que estão em jogo. Aí aqui entra outra ferramenta, que é a de
como chama? De caça-palavras, né, aqui. Então, eles teriam que encontrar os principais temas, e aí tem umas dicas aqui. E aí, quando eles terminam, eles encontram um código. Então, e aí, depois eles vão usar esse código para passar para a próxima fase. Então, aqui é só para vocês terem uma ideia, né, de como, mais ou menos, pode ser uma atividade gamificada. Então, a gente cria uma história, né, dependendo do nosso objetivo. Aqui, o objetivo seria analisar o conto, né, trabalhar o conto do Machado de Assis. Aí a gente cria, então, desafios, né, que podem ser vários desafios. Aí a gente pode usar quebra-cabeça, enigma, mensagem cifrada, assim, com código, dá para usar diversos códigos. A gente tem sites, eu vou mostrar para vocês, que criam isso. Esse template aqui, né, por exemplo, esse modelinho aqui de detetive, ele vem pronto, a gente só consegue adaptar e colocar as perguntas do jeito que a gente quer. Então, assim, tem coisas que facilitam o nosso trabalho. Claro que, de toda forma, é um pouco mais trabalhoso, mas existem muitas ferramentas que tornam o nosso trabalho mais fácil. Claro, eu vou compartilhar com vocês, e eu vou compartilhar também alguns templates. Eu tenho uma lista de ferramentas, né, aqui para vocês que vocês podem usar, de jogos que podem usar, de sites para criar mensagem, que coloca com siglas, a gente vai, isso, né, a minha ideia era mais na próxima aula que a gente faz. Mas como eu achei que vocês estavam meio assim, pensando, meu Deus, né, que ela tanto está falando de fazer esses elementos e eu não tenho, né, e parece tudo tão abstrato, eu quis mostrar mais agora para ficar mais claro, assim, de como pode ser feito, assim, né. E esses de literatura, eles são, acho que, para mim, né, eu acho que eles são os que dão mais trabalho, porque é o que a gente tem menos, assim, né, de coisa pronta, né. De outras atividades, de atividade de língua, a gente acha bastante coisa que a gente pode já usar, reaproveitar, sabe, assim, e aí a gente consegue adaptar muitas vezes. Mas de literatura, a gente tem pouca coisa, mas eu acho que também eu vou falar melhor na próxima aula, eu acho que é uma chance que a gente tem de trazer os nossos alunos para a leitura, para a literatura, né, fazer umas atividades, assim, gamificadas, para que eles tenham mais interesse. Então, assim, eu acho até muito legal quando as pessoas se interessam aí por gamificação, e de repente a gente tentar criar uma rede, né, assim, que a gente compartilhe, né, assim, essas atividades, para que seja mais fácil, né, depois da gente, né, eu quero fazer uma atividade gamificada, mas, nossa, leva tanto tempo, então a gente poder partir, né, de algum modelo que a gente já tenha, né, de alguma coisa, e aí a gente começar a levar isso de uma forma mais fácil, né, para a sala de aula. Porque a gente sabe que, né, a gente não tem muito tempo disponível, a vida de professor é muito corrida e tudo, né, então não é sempre que a gente consegue parar e fazer, né, uma atividade gamificada, assim, né, não é toda aula que a gente vai conseguir levar. Mas eu acho que quanto mais a gente conseguir compartilhar aí, entre os professores, fica mais fácil, né, da gente, eu achei legal esse modelo, mas aqui eu quero mudar isso, porque não é interessante para os meus alunos, eu não quero, né, levar aqui eles não gostam de ficar fazendo palavra cruzada, não é. Esqueci o nome. Caça-palavras, por exemplo. Ou então, eu quero trocar, achei legal, mas eu vou trocar porque esse conto para eles não, vou trocar por outro conto, mas eu posso usar o mesmo template, né, o mesmo modelo. Então, acho que a gente pode só se beneficiar se a gente conseguir, né, compartilhar mais esse tipo de atividade. Então, para terminar, né, hoje, eu vou voltar aqui, então, para a apresentação, e eu vou falar, então, sobre o estado de fluxo, ou estado de flow. Isso daqui, esse é um conceito do psicólogo, ele tem esse nome aqui, né, que é o Csikszentmihalyi. Ele fala sobre esse estado de fluxo, que é um estado em que a gente está bastante concentrado, muito concentrado, a gente está realmente imerso naquilo, né? E a gente faz as coisas com facilidade. Então,
a gente nem percebe que a gente está fazendo um esforço, assim, né? Ele já tem um tempo, né, esse estado de imersão, né, esse estado de concentração intensa aí, o Csikszentmihalyi foi em 1990, né, que ele abordou. Então, assim, segundo ele, esse estado de imersão aí, de concentração intensa, traz uma experiência, um sentimento de imersão, assim, muito prazeroso. E, segundo ele, a gente alcança isso quando a gente faz uma atividade, né, que não é pacífica, tem que ser uma atividade que a gente se envolve ativamente, e aí, segundo ele, a gente está tão concentrado, tão compenetrado, né, assim, aí pode ser um projeto de trabalho, seja o videogame mesmo, né, e quando a gente termina isso, só aí que a gente percebe que a gente gastou uma quantidade considerável de tempo fazendo aquilo, sem pensar em outra coisa. Porque enquanto a gente estava lá concentrado naquilo, a gente nem percebe que a gente ficou horas, né? Então é isso que a gente percebe aí, com muitas pessoas que jogam videogame, né? Que ficam horas e horas, e ficou aí depois a tarde inteira, e só depois elas veem que passaram a tarde inteira, porque elas estavam lá, assim, né, com uma sensação tão imersiva, estavam se sentindo bem, que elas nem percebem, né? E tem gente que às vezes também está desenvolvendo um projeto, fazendo alguma coisa, né, às vezes artística, né, quem escreve ou quem pinta, alguma coisa assim, que também está lá tão compenetrado que não sente, né, que as horas passam. Então é como se tivesse uma suspensão aí do tempo, né, a pessoa não sente. Então foi por isso, né? Então aqui esse nome de fluxo tem essa ideia por causa disso, tem esse nome por causa disso, porque o indivíduo ele tem a impressão de que foi levado por esse fluxo, assim, né? Então por isso que esse estado psíquico tem esse nome. Então esse estado de fluxo ele permite que a gente faça as atividades que podem ser mais entediantes, né? Assim, as mais corriqueiras, as mais do dia a dia, a gente pode fazer assim com prazer, né, de forma bastante prazerosa e significativa se a gente atingir esse estado de fluxo aí. Ele no livro, acho que ele fala aí como é que a gente pode atingir, né? Tipo, como que o ideal seria viver, assim, como é que a felicidade é estar nesse estado de fluxo, alguma coisa assim. Mas a parte que eu sei mais aí sobre isso é quais são os componentes que levam a gente a esse estado de fluxo, que é o que a gente vai tentar trazer para a sala de aula. Por quê? Porque isso acarreta, né, esse estado de fluxo, ele acarreta esse envolvimento aqui, ó, afetivo e cognitivo, que trazem essa imersão e aí fazem com que a aprendizagem seja mais significativa, né? A gente sabe que a aprendizagem, ela está muito relacionada com a emoção, né? Tem muito a ver com a emoção. Então, a gente fala, né, que os alunos eles lembram, né, das coisas que foram significativas, que eles fizeram alguma conexão, né, que tem a ver com emoção, né, que só aquilo que eles só memorizam não é significativo. Então, logo eles. Então, quando eles têm essa conexão aí emotiva, afetiva, é mais significativo. Então, para tentar, né, chegar a esse flow, esse estado de fluxo, voltam várias coisas que a gente já comentou aqui, né? Por isso que o videogame tem essa facilidade, esses bons jogos têm essa facilidade de levar o flow. Então, a tarefa, ela tem que ser desafiadora o mais possível, né? Então, aquela coisa de ter um meio termo, né? Não muito fácil, que, nossa, que entediante, mas também não impossível que, nossa, eu não consigo fazer isso de jeito nenhum, né? A pessoa, né, ela tem que se concentrar. Mas, assim, ela fica concentrada de um jeito espontâneo. Ela não se esforça para se concentrar. Então, ela vai estar interessada. Então, se ela estiver interessada e motivada, ela vai se concentrar de uma forma espontânea. Aí. Os objetivos têm que estar claros. Então, por exemplo, se a gente pensar nessa atividade aí que eu mostrei do Machado de Assis, o seu objetivo é desvendar o mistério de assassinato. Você vai ter que descobrir quem é o assassinato, por exemplo, né? E a gente pode pensar várias outras coisas. Então, por exemplo, seu objetivo é planejar uma festa com elementos culturais de tal país, né?
ou então o seu objetivo então você vai ser a psicóloga da Macabeia em Hora da Estrela, não sei. Você tem que colocar assim, e você vai ter que fazer isso, vai ter que dar, não sei, ou então você é amiga de não sei quem, vai ter que dar conselhos. Você vai, o objetivo, né, que né, na gamificação vai ter a ver com a história, assim, né? Então eles vão saber, assim, então você tem que ajudar tal pessoa. Igual pensando no videogame mesmo, né? Então, o seu objetivo é chegar ao outro lado da floresta para enfrentar o dragão, por exemplo. Então, eles têm que saber qual é o objetivo. Tem que estar bem claro. E assim, então eles têm que estar envolvidos, né? Então, por isso que a história ela é bastante importante, né? Quando cria a história, tem o cenário, né? Então tem, por exemplo, a estética, né? Porque pode ser aí no computador, no jogo digital, ou se você tem a oportunidade de fazer numa sala, você cria na sala, né? Um ambiente aí, né? Que pode ser uma coisa simples, né? Mas você leva aí o cenário também cria esse envolvimento. Então, a história, o cenário, tudo isso cria envolvimento. Então, eles vão se envolver, a ideia é que eles se envolvam naturalmente, né? E eles têm que ter esse senso de controle sobre as ações que a gente comentou, né? Eles têm que sentir que estão controlando, assim. Então, tipo, eu sou o dono das minhas ações, o que eu faço importa, né? Eu que estou decidindo, aí eles têm que ter esse sentido de agência. E para entrar no estado, nesse estado de fluxo, tem que desaparecer a preocupação. Então, naquele momento, eles têm que esquecer, né, os problemas, qualquer frustração do dia a dia. Então, você só entra se você esquecer. Então, você tem que estar lá imerso mesmo e tem que esquecer qualquer preocupação. A prova de matemática que foram ruins, os problemas de casa, a briga com o melhor amigo, tudo isso tem que ficar para trás. Então, tem que esquecer. E a percepção de tempo alterada, que a gente também comentou, né? Então, nossa, já acabou a aula, passou rapidinho, porque eles não perceberam que passou, porque estavam engajados aí, envolvidos. E o feedback imediato. O feedback imediato é assim, não é essa a resposta. Né? Então, tipo, por exemplo, você vai tentar colocar lá a senha, né? A palavra, o código para mudar de fase. Deu errado. Então, eles já vão saber na hora que não é aquilo. Isso é importante para o estado de fluxo. A gente vai ver que, trabalhando com literatura, nem sempre a gente vai ter essa coisa de, não, tá errado, né? Não, tenta de novo. Porque aí a gente está lidando com interpretação, né? E aí a gente tem múltiplas leituras, enfim. Mas a gente consegue estabelecer aí também algum tipo de feedback, nem que não seja é isso, não é isso, né? E nem que a gente deixe para a gente faça uma reflexão, uma interpretação, e a gente traga mais reflexões em um momento posterior à atividade gamificada, assim. Então, os alunos coloquem suas respostas lá, escrevam ali alguma coisa, e depois, num momento posterior, que é uma coisa bastante interessante, a gente abre uma discussão para a sala de aula para vamos pegar aqui o mural digital, vamos ver o que vocês escreverem e a gente debate. Mas em aulas quando a gente faz atividades gamificadas para trabalhar gramática, a gente consegue fazer esse feedback, né, assim. Então, se for uma resposta fechada, principalmente, né, então, acha a palavra, sei lá, proparoxítona, aí eles têm que achar lá, clicar e já sabem se é ou não, né, porque aí vai mostrar se eles passaram para a próxima etapa ou não. Isso é importante, né, que é uma coisa que às vezes a gente acaba não fazendo tanto, assim, né, não tão imediato na sala de aula, né, por questões várias, né, muitos alunos, pouco tempo, enfim. Mas aí são os elementos que ajudam a criar esse estado de fluxo. Gente, olha, eu falei muito. Eu queria saber, assim, se por hoje, se vocês têm alguma dúvida, querem fazer algum comentário, se os conceitos ficaram mais ou menos claros, se quiserem ligar aí o microfone, abrir a câmera, fazer alguma pergunta, fiquem. Obrigada, Amanda, que feliz que tenha esclarecido um pouquinho. Podem perguntar, gente, podem escrever no chat ou no microfone, como vocês quiserem. Bom, fico feliz, gente, que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida. A Ana que fez uma pergunta.
Você vai fazer recomendações de aplicativos e jogos? Sim. Eu tenho, né, eu não sei se você estava aqui, ou enfim, mas eu comentei que, inclusive, eu tenho já uma listinha que eu vou compartilhar com vocês, que tem aí vários sites, que vou... Alguns aplicativos aqui eu vou mostrar mais ou menos como é que a gente pode usar, e outros eu vou mostrar para vocês, vou deixar uma lista com vocês para vocês explorarem, porque a gente não tem, assim, tanto tempo, mas eu vou deixar várias sugestões, vou deixar alguns templates, assim, também, para vocês poderem usar. Ah, que legal, a Amanda falou aqui que recebeu uma proposta de material didático. Que legal. Mas eu vou, sim, vou sugerir para vocês algumas coisas e espero que ajude. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma questão? Podem perguntar, fica à vontade. Tá, então, não tá... o link da lista parece que está fechado, não sei porque, eu vou dar uma olhada. Mas, de toda forma, eu tenho aqui um aplicativo que ele vai me mostrar depois quem entrou na aula, né? É que ali o formulário que eu mandei era só para ficar mais fácil para mim. Aqui o link, mas ele não está abrindo. Mas de toda forma, eu consigo ver aqui todo mundo que entrou, e aí eu vou computar a presença. E aí, para a próxima aula, eu vou ver o que aconteceu com o formulário. Mas os e-mails de todo mundo que entrou, eles ficam registrados aqui. Tá? Não, não se preocupem. A Ana perguntou qual é o maior desafio de aplicar uma aula gamificada. Olha, Ana, eu acho que o mais difícil é a preparação da aula gamificada, assim, né? Porque você tem que preparar bem, assim, né? Ter bem claro quais são os seus objetivos, que recursos você vai usar. E na aplicação, pode ser mais difícil se você tem uma turma numerosa, né? Porque, assim, sei lá, se você tem 40 alunos, você pode dividir aí em grupos, né? Vão ficar grupos grandes também, e aí você vai ter que mediar, né? Então você vai ter que acompanhar os grupos, né? Isso também pode ser um pouco desafiador. Mas assim, quanto mais atividades gamificadas você vai fazendo, vai aplicando, mais fácil vai ficando. E aí você vai também já adquirindo uma experiência para lidar com os imprevistos, né? Porque alguma coisa pode dar errado, assim, né? Então, sei lá, você preparou tal atividade, você achou que eles iam fazer super fácil e eles não conseguem fazer. Ou então, você imagina que aquela primeira etapa eles vão fazer em 10 minutos e aí eles levam a aula inteira. Isso tudo pode acontecer, assim, mesmo que você já tenha feito 100 atividades, né, gamificadas, às vezes cada turma é uma turma, né, assim, ou essa atividade gamificada mesmo, sei lá, você planejou assim de um jeito que você esperava e assim eles levam mais tempo, mas assim é tudo a experiência, assim, é tudo adaptável e com o tempo você vai também assim criando mais repertório. Mas eu garanto que vale muito a pena, assim, dá para ver que eles curtem bastante e aí você vê que eles trazem, assim, depois de um tempo, eles lembram das atividades, eles lembram, assim, dos conceitos que foram trabalhados, assim, a gente vê que faz uma diferença, sabe? Como dar feedback se não for uma atividade digital? Então, do mesmo jeito que você faz, por exemplo, as pistas e por exemplo, você pode fazer por exemplo, que seja um caça-palavras é, físico, né? Aqui. Ou então você dá um texto, por exemplo, que tenha algumas letras aí de cor diferente, algum aspecto diferente, e com isso vai formar uma frase
E aí, com essa, eles têm que, por exemplo, para passar para a próxima frase, eles têm que escrever em algum lugar essa frase para passar para a próxima fase. Eles têm que escrever essa frase, ou te mostrar essa frase, ou essa palavra, alguma coisa assim. Se eles vierem e falarem assim, professor, aqui, me dá a próxima fase, você fala assim, você pode falar assim, não, não é essa palavra, né? Você pode falar isso. Ou então, por exemplo, né? Dá para você trabalhar com, igual eles fazem nos escapes físicos, né? Não sei se você já foi algum, com aqueles cofrinhos, sabe? Cofre numérico. Então, por exemplo, eles têm que achar no texto, por exemplo, a gente tem lá um texto, e eles têm que achar no texto qual é o código. Aí eles acham um código. Se tiver certo, o cofre vai abrir. Se não, não vai abrir. Pode ser um cadeado também, alguma coisa assim, cadeado numérico. E aí eles já vão saber na hora. Então, aí também pode ser alguma coisa assim. Dá para fazer com QR Code também, que aí, de repente, se você não tem o computador, mas eles geralmente têm celular, às vezes tem celular, se a escola tiver internet. Tem várias formas. Criatividade vai ser muito importante aí, porque cada tema, cada tópico, você vai pensar em alguma coisa, né? Mas na próxima aula a gente pode pensar, eles adoram com QR Code também. A gente pode pensar aí também em algumas estratégias para fazer o físico, né? O físico é muito legal aí também, principalmente se você pode usar espaços diferentes da escola, né? Só que aí você tem que ver como é que você lida com turmas grandes também, né? Porque aí você tem que separar as turmas. Todos eles têm os seus prós e contras, assim, suas dificuldades e facilidades. Mas aí nas próximas aulas a gente pode conversar. E aí é legal que vocês também podem, né, dar ideias e tudo, e a gente vai pensando aqui juntos. Certo, pessoal? Então a gente se vê na quarta-feira, dia 14, né? Às 18 horas, tudo bem? Obrigada pela presença, pessoal. Quem que levantou a mão? Obrigada a todos. Ai, quem levantou a mão? Eu vi aqui o nome sumiu. Pode falar, desculpa. Alguém queria falar? Obrigada, gente. Até mais, então. Boa noite. Boa noite. Até quarta, gente.